Fala pessoal, boa noite. Galera, hoje eu tô aqui com o Henrique. A gente tá aí de novo aí com um recomeço do projeto, um recomeço aí do que era Moses Podcast. A gente mudou aí. Quem não sabe da mudança, vai no YouTube lá, tem o meu testemunho de vida. Lá eu explico porque mudamos o nome de Moses Podcast para Nova Vida Podcast. E o mais importante aqui para esse projeto alcançar vidas, encontrar outras pessoas, homens e mulheres que precisam ouvir o que Deus pode fazer nas nossas vidas, na sua vida. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente, deixe aí no comentário quem você gostaria que fosse entrevistado, de pessoas que você conhece. Na descrição do vídeo vai ter o contato aqui do pessoal da produção, pessoal da equipe, para entrar em contato. Então, de início aqui eu queria te convidar a fazer parte desse projeto. Como, Elis? Fazendo uma oferta. Você pode ofertar, tem um QR Code agora aí do lado direito da sua tela. E aí você pode... Uma oferta voluntária para questão de equipamento, questão de trabalhar com monetização, para a gente estar alcançando mais pessoas, mais vidas, tá? Então é isso. Vou deixar também uma chave Pix na descrição. Mas assim, o que eu mais conto com você agora, nesse momento, é sua curtida, o seu comentário, compartilhar nas suas redes sociais. A gente vai estar postando também no Instagram e no Spotify também depois os cortes. Então eu conto com você. Hoje eu tô com o Henrique e ele vai se apresentar aqui e a gente vai desenrolando aqui algo de Deus pro seu coração. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer de verdade essa oportunidade. É um privilégio, né? Fazer parte aí desse recomeço. Glória a Deus. Né? Porque tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E é um prazer enorme estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco, né, daquilo que Jesus fez, né? E continua fazendo na minha vida e nas nossas vidas, né? Obrigado e vamos aí bater um papo aí, vamos ver, desenrolar aí, vamos ver o que vai acontecer. Amém, amém, glória a Deus. Pessoal, como não é diferente dos outros que a gente tem lá no Spotify, um bate-papo bem natural aqui, vai rolar, então eu vou fazer as perguntas aqui para ele. E Henrique, como que foi assim, no meu testemunho lá no episódio, eu falei, eu era católico e não praticante, não ia na igreja só em missa de sétimo dia, ou quando era quermesse, eu aparecia na igreja nesses momentos. Como que foi sua vida assim hoje? A gente vai chegar no status que você está vivendo hoje, né? Você é líder, um líder de excelência, mestre, está dando aula da célula, mas assim, como que foi? Você nasceu em um berço evangélico, conhecia Jesus antes, veio de uma família cristã, como que era, assim, antes de você ter um encontro com Jesus? Seria bom se o berço fosse evangélico, mas não, nem o berço tinha, né? Então, a minha família inteira, né? Minha avó, ela foi mesa branca há 30 anos, né? Nossa. 30 anos, eu nasci numa família dessa linhagem, né, do espiritismo. E tipo assim, minha família ficou muito presa, né, nessa questão aí que minha avó, né, ela recebia, né, essa entidade e ela regia toda a família, né? Tipo, acontecia qualquer coisa na família, falava, ó, liga pra avó, pede pra ela, né, incorporar lá, sentar na mesa e ver qual é a direção que vai dar. Então tudo que acontecia era mandado pra lá, tudo que acontecia falava com ela e ela sentava lá na mesa e dizia, vai ser assim, assim. E eu cresci nesse mundo achando que isso era o certo, que era o correto, né? E ali fui para a religião católica. Não praticante no começo, né? Ia porque minha mãe levava tudo, gostava até, né? Que era os domingos, né? Era o tempo ali que tinha para me sentar com ela, compartilhar com ela alguma coisa. Minha mãe trabalhava muito, né? Fui criado só por ela, né? Eu e minha irmã. Minha mãe lutou muito para criar a gente, né? Muito, muito mesmo, né? Teve ali o meu pai para dar o auxílio, né? O suporte. Na verdade, não deu suporte em nada. Então foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo. Quando eu falo que não tinha um berço, literalmente não tinha um berço mesmo. Era só mesmo ali
você ter noção, eu dormi com a minha mãe e a minha irmã na mesma cama até os 12 anos de idade. Caramba, mano. Porque não tinha, era um quarto e cozinha. Não tinha mesmo, era situação bem difícil mesmo. E ela conta, né? Foi difícil para criar a gente, né? É bem diferente, né, do tempo de hoje, né? Hoje a gente vê aí, se você tem um filho, você coloca na creche, a prefeitura Sim, tem uma estrutura, né? tem uma estrutura, É. tem hoje Bolsa Família, tem tudo isso, né? Isso aí há 35 anos atrás não existia isso de Bolsa Família, auxílio, creche para. Então aí tinha que ter uma pessoa, né, que antigamente tinha muito, né, aquelas casas, cuida-se de criança, então a minha vida praticamente toda de criança foi cuidado por pessoas, né? Minha mãe eu via ela só à noite, que ela trabalhava muito mesmo. E eu cresci nisso e quando chegou uma certa idade, né, e eu continuei no catolicismo, né? Mas aí eu fui entrar mesmo no espiritismo, já tinha uns 20 anos. 20 anos que eu conhecia, né, da minha avó, tudo, mas como era em outro estado, então não, né, conversava, falava aí, mas de ser mesmo, entrar mesmo, nunca tinha entrado. Eu entrei quando eu tinha uns 20 anos. Aí eu conheci mesmo, né, o pessoal chama de esquerda, né, que aí já é um pouco mais forte do que mesa branca, que aí e acabei gostando, né? Acabei gostando e pronto, aí comecei fazer os rituais, comecei a ajudar, gostava de servir, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu servi muito Pombagira, né? Virava a noite, servindo a bebida para ela. Quem vê hoje. Era doideira, e pior que eu gostava, né? Eu gostava porque a festa, né? Você chega lá e ele tem aquele banquete, comida, bebida, tudo ali à vontade. E querendo ou não, ele enche o seu ego, né? Você chega lá e fala assim, não, vem pra cá, que você vai ficar comigo, que você vai me ajudar, você que vai me servir. E eu entrei nessa ilusão aí, fiquei um bom tempo. Isso aí tava com 20 eu tava anos. Com 20 anos de idade. E aí você ficou quanto tempo aí, né, servindo aí as entidades no... Não fiquei muito tempo porque qual que era o meu problema, né? No começo aqui, nos bastidores, eu tava falando sobre a questão de drogas, né? Eu não fui um cara viciado em drogas, né? Tipo, nunca faço a mínima ideia do que seria droga. Tipo, mesmo onde eu morava tinha muito, né? Tinha muita pessoa que usava, meus tios todos usavam. Mas eu nunca tive a vontade de experimentar, né? Minha mãe sempre dizia, se você experimentar, já sabe. Então eu nunca experimentei. É tanto que eu vim entender mesmo que era droga, eu já tinha uns 20 anos de idade mesmo. Porque eu fui trabalhar de segurança, aí o rapaz chegou e falou, pô, deixa eu dar um tiro aí no seu carro. Eu falei, pô, tu vai dar um tiro no meu carro, pô, qual motivo? Eu não sabia mesmo, o linguajar não fazia parte, né? Aí o rapaz estava comigo e falou, não, pô, ele quer usar cocaína no seu carro aí. Aí eu falei, não, pô, fica à vontade aí e tal. Foi quando eu comecei ali, eu sempre digo que ali foi onde eu comecei a me perder mesmo, né? E comecei as amizades e tal. Porque, vamos supor, até os 12 anos eu dormia com a minha mãe. Sim. Então, pô, não tinha malícia nenhuma. Aí ela foi deixar eu sair de casa para ir numa balada, eu já tinha 15. Então foi muito perto, né? Então, quando eu fui pro espiritismo, o meu problema era emocional. E você, tipo, sua mãe não interviu nessa questão, tipo, ó, você é católico, vai pro espiritismo, não teve uma resistência, tipo, ela não entendia, né? Minha mãe, ela não entendia, porque o que ela pensava? Ela pensava que, tipo, uma religião, pelo fato de ser mesa branca, era algo de Deus. É do bem. É do bem, porque assim, você olhando hoje, você vai dizer, pô, não tem como ser mal. Porque a minha avó vestia um vestido de noiva, branco, né? Tudo branco, e ela sentava na mesa com uma taça, com água dentro e uma cruz em cima. Aí ele abaixava a cabeça e ela recebia aquela entidade. Então ninguém dizia que era coisa do diabo ou coisa ruim. Tudo dizia, pô, isso é de Deus, pô, tudo branco, pô. Então para ela existia a mesa branca, que é de Deus, e existia o de esquerda, que aí é a Pombagira, Exu, essas coisas. Aí para ela, e quando ela soube, nossa, ela ficou muito brava. Falou, não, você não pode ir para esse lugar. E eu fiquei lá praticamente uns 2 anos. Mas por quê?
que eu buscava, eu sempre digo isso, né? Hoje eu falo nas células, que a maior busca hoje do ser humano é ser feliz. Sim. Então, o cara às vezes que vai para as drogas, para a bebida, para a prostituição, ele está em busca de saciar ali e ser feliz. Essa é a realidade. Ninguém usa droga para dizer, vou usar droga porque eu quero ficar triste. Eu falo bastante no meu podcast, no meu testemunho, eu falei. E, na verdade, nós temos não é uma frase minha isso, eu não sei de quem que é agora no momento, mas nós temos um buraco do tamanho de Deus, né? Você quer preencher com alguma coisa, e pra você ter uma noção, aquele negócio de louco. Antes de eu me converter, tipo, uns 3, 4 anos antes de me converter, eu era louco pra entrar num terreiro, mano. De conhecer e falar, meu, quero ver como é que é. Porque eu vi a galera ali, tipo, mas assim, porque tinha um vazio, né? Que eu preenchi ali por um determinado tempo, um bom tempo, uns 10 anos aí de cocaína e de maconha. Porque não acreditava em Deus, eu sabia que existia, mas, tipo, não segui. Aí você, com a sua mãe, 20 anos ali, sua mãe descobriu que estava nesse lado aí Descobriu da esquerda. por causa que ela começou a ver as guias, né? Que aí ela viu a guia, aí ela perguntou, e eu falei que tinha sido a pombagira que tinha me dado. Aí ela ficou muito brava, falou, não, você não vai entrar pra esse negócio. E ali foi uma guerra, por causa que aí eu ia sexta-feira à noite, né? Porque tinha, né, a festa, né? Aí voltava só no outro dia de manhã. Meu Deus do céu. Passava a noite toda lá virado, servindo. E ela ficou muito brava, porque aí eu comecei a acompanhar para ajudar a levar despacho, entregar na encruzilhada. E aí ela falou, não, você não vai para esse mundo. Só que aí, como o meu problema era emocional, então o que eu buscava lá? Na época eu tinha uma namorada, né? E quando a gente brigava, eu corria para lá. Aí chegava lá e falava, vocês brigaram. Eu falei, brigou, então, você vai fazer esse trabalho assim, assim. Aí toda vez era, tipo, passava 3 meses, voltava lá de novo para fazer o trabalho, porque tinha dado tudo errado. Para sustentar uma coisa. E tem até um dia bem engraçado. A gente foi fazer um trabalho numa mata. E eu tava com o problema de novo, né? Nesse relacionamento. E ali a moça que tava ali conduzindo pegou e falou assim, faz o seguinte, pô. Pega o seu nome e o nome dela, corta essa bananeira e põe o nome dentro. Você vai ver só, vai dar certo demais. Poxa, meu. Maravilha, voltei pra casa na maior esperança. Falei, agora dá certo, agora dá certo. E beleza, ficou 3 meses nessa situação aí, dando super certo, super certo. Aí um dia brigou, deu tudo errado, aquela coisa, vamos terminar, cada um pro seu lado. Eu falei, vou atrás da mulher de novo. Aí quando eu cheguei lá na mulher, ela falou assim, poxa, esses dias eu lembrei de você, pô. Eu falei, por quê? Ele falou assim, tava aquela bananeira onde você fez o trabalho, cortaram, pô. Aí eu falei, caramba, então não tem poder nenhum. Nossa, meu. Caramba, que situação. Eu falei, então não tem poder, você falou, cortaram, acabou o trabalho, pô. Aí foi quando ali começou o processo ali de conversão, foi ali. Porque eu comecei a buscar, e chegou um tempo que fechou as portas. Eu chegava lá no terreiro que eu conhecia, dizia, não, pô, não tenho o que fazer. Chegava um outro, não tenho o que fazer. Aí mandei mensagem pra minha avó, falei, vó, tá acontecendo isso, isso, isso. E eu gostava muito da menina, né? E tá acontecendo isso, isso, isso. Ela falou assim, vou fazer o seguinte, pô, eu vou fazer um trabalho então, pra iluminar os passos dela, porque eu tô vendo que ela tá aprisionada. Falei, bora, vamos fazer, pô. Aí beleza, aí ela falou assim, ó, num dia de sábado, você pega um pires, e é real a história, mano, é engraçada, mas é muito real. Pega um pires, né, virgem, que nunca foi usado, você vai colocar uma vela em cima, vai acender, vai colocar em cima da mesa e você vai ficar olhando pra ela até ela apagar. Misericórdia. E eu fiz, mano. Ficou lá, ligado na vela. Ligado, esperando a vela. Quando acabou, liguei, vó, fiz o negócio lá que a senhora falou. Você fez que dia? Eu falei, hoje, vó, não é sábado? Ela falou assim, não, pô, não é assim não. Você tem que me avisar, porque eu vou sentar junto aqui com você pra acompanhar. Aí eu falei, cara. De novo. Ela falou, vai ter que fazer de novo. E eu fiz de novo. Foi no outro sábado. Outra semana de novo. Acendi a vela, fiquei lá esperando. Aí ela falou, tá bom, agora eu vou sentar na mesa aqui, vou ver o que a entidade que ela incorporava lá falava que era Santa Bárbara. Aí ela falou assim, vou ver o que Santa Bárbara vai dizer aqui. Aí beleza, aí falou que sentou, falou, então, pô, viu aqui, não tem jeito não.
ela só vai voltar pra você se ela quiser mesmo. Aí foi onde eu desanimei. Aí eu falei, não vou mais não. Não tem poder nisso Falei, aí aí. eu parei. Falei, aí Isso aí com parei. 20 anos já tinha um Com pouquinho a mais. 20, uns 22 anos já, 22 né? Já anos. tinha passado. Aí eu falei, não, pô. Aí foi quando minha mãe falou, vamos pra Universal, pra terça-feira do descarrego. Falei, vou pra lá. Aí fui pra aí, comecei a ir, e era loucura. Eu falo, quando você tem um foco, um propósito, você faz qualquer coisa, qualquer coisa. E eu comecei, trabalhava na Bela Vista, saía da Bela Vista lá 6 horas da tarde, correndo para chegar no culto ali na João Dias, mais tardar 8 horas. Isso aí tudo na esperança do Do relacionamento, relacionamento né? emocional, tipo, não tinha nada mais além do que ser o relacionamento. Então era uma loucura que hoje a gente olha e fala assim, poxa, como é que pode, né, pô? E busquei, comecei a buscar. E eu lembro que um dia eu fiz um propósito lá, né? Dentro da igreja. Falei, Senhor, se o Senhor reatar esse negócio aqui, eu vou te servir. Aí, beleza. Aí passou um tempo, a gente conversou, se entendeu. E quando chegou a hora de vir para Jesus, eu vou nada. Nossa, meu. Falei, vou não. Aí não fui. Aí demorou mais um período ainda para aceitar Jesus mesmo. Teve ainda mais um processo ainda. E que ficou com ela ainda, Fiquei com a moça um bom tempo, ficamos um bom tempo, chegamos a se relacionar, cheguei a casar com essa moça, né, embaixo de Caramba. toda essa tribulação aí, né, e só que infelizmente não deu certo. A realidade é essa, não por motivos. Hoje eu entendo, né, depois que eu entrei na igreja, na Shalom, né, no tratamento de caráter, eu vim entender que. Porque quando eu cheguei na Shalom, eu cheguei cheio de razão. Eu cheguei, poxa, como é que pode? uma opinião formada. Eu falei, não, é culpa dela, pô. Eu era o cara perfeito, o marido perfeito, pô, fazia tudo certinho, como é que pode, pô, a mulher. Eu cheguei na Shalom destruído, pô. Tipo, eu tinha perdido tudo mesmo, de família, perdi ministério, perdi tudo, mano. Quando eu cheguei na Shalom, eu cheguei só com a soberba. Hoje, depois de um tempo, eu percebo que eu só cheguei com a soberba, eu cheguei só com o título. Sim, isso aí, quantos anos tinha quando você não ficou com ela? Então você ficou com ela um período. Então, até você começar a servir Jesus. Como é que foi essa questão de você servir Jesus? Eu tava com ela, eu não cumpri o propósito de falar, se Deus reatar aqui o relacionamento, eu volto. Aí passou um tempo, a gente se reatou, começou, e só que eu não cumpri. O que eu tinha falado, eu não cumpri. Aí veio a tribulação de novo, só que aí agora, pô, não tinha pra onde correr mais, pro espiritismo, porque eu já tinha dito, pra lá eu não vou mais. Aí foi quando veio a questão de ir pra igreja. Só que aí, o que tinha na nossa mentalidade? Que nós já morava junto. Então a gente pensou o quê? Pô, tudo isso acontece na nossa vida porque a gente não é casado, pô. E os dois na igreja já? Não, na igreja católica. Sim, na católica. Tipo, já tinha ido frequentando a igreja evangélica, sim, mas não queria. Aí o que acontece? Aí a gente falou assim, vamos fazer, então vamos casar então. E tipo assim, tinha vários problemas, mas a gente achava que o problema era não ser casado. Tipo, ó, por que briga tanto? Por que discute tanto? É uma brecha que tá aberta, vou casar e vai resolver. Porque aí vai resolver tudo. E não é, né? Hoje eu entendo que não é isso, né? Sim. Que a gente pensa que, a gente vive uma vida difícil aqui é porque a gente não é casado. Vamos juntar? Não, não é. Não é. Existem várias outras questões que tem que ser resolvidas antes de você se juntar. E no meu caso, no nosso caso, não foi isso. Né? Não resolveu nada e falou, vamos casar. E decidimos casar. E falou, vamos casar na igreja católica. Só que aí, no meio da caminhada aí, a gente visitou uma igreja pequena, hoje está no 7 de setembro ali, né, até hoje, e a gente foi lá e começou a frequentar lá. Aí começou a ir lá à noite, de manhã ia na igreja católica. Meu Deus. E à noite ia na igreja evangélica. Até que um dia, né, a gente tomou a decisão e falou, não, vamos ficar aqui então, porque não dá pra gente ficar em cima do muro, né. E aí a gente ficamos ali, aí se casamos. Na evangélica. Na igreja evangélica, tudo. Só que uma questão que não tinha, que faltava, era o tratamento. Né? Então a gente tinha diversos problemas, só que infelizmente não teve alguém para ensinar, porque hoje eu entendo que para você ter um casamento você precisa ser ensinado como que é ser casado. Né? E hoje a gente vê as pessoas muito casando por sentimento, né?
Eu tô amando essa pessoa, agora eu vou casar. E não é, né? O casamento ele precisa ser ensinado para a pessoa entender o que é um casamento. Né? Hoje eu posso dizer que eu sei o que é um casamento. Antes eu achava que casamento é aquilo que a gente faz lá em cima do altar. Sim. Chegou lá, falou sim, isso é o casamento. Não, ali é só o start, né? É o início. Depois daquilo ali começa o casamento, né? Que é a vida a dois, né? O respeito, o homem saber o seu papel, sim, a mulher saber o papel dela. E eu não sabia, eu achava que homem era o cara que colocava a comida na mesa. É o famoso provedor, né? Que eu tenho que prover, que nem não é nem o homem que provê, né? Nós administramos o que Deus provê na nossa vida. Pra nós, né? E aí você ficou nessa igreja um tempo com ela? A gente ficou um tempo lá. Você viu lá dentro, você viu cargo, como é que foi isso? Como é que... cargo. Foi igual você falou no início, falou, irmão, não vai falar tudo? Não vai falar tudo, sabe por quê, mano? No começo, eu tinha muita vergonha, mano. Rapaz, pensa como eu tinha vergonha de falar. Eu tinha errado, né? Porque, sabe, os tempos de glória, tipo, eu não queria que manchasse aquele tempo, né? Dizer, poxa, eu errei aquele. Então, só que tudo é um testemunho. Eu falo, onde eu caí, tem muitos homens que caíram, irmão, e talvez não teve a mesma misericórdia que eu tive. Que eu sempre digo que foi a misericórdia de Deus, irmão. Foi na minha vida, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Então, a gente passou um período lá na igreja, mas um dia eu caí, irmão. Caí, né, por não saber administrar bem o casamento, acabei caindo mesmo. Sim. Caindo feio, né, e acabei sendo afastado da igreja, né, não, foi ele disciplinado, né, fui disciplinado pelo meu pastor, me disciplinou e falou, você vai ficar um tempo afastado aí. Só que existiam muitos problemas, né, no nosso relacionamento, que aí também faltou pessoas para nos ensinar como resolver aqueles problemas, né? A pessoa sabia chegar em mim e falar, você tem esse problema. Só que eu sabia qual era o problema. O que eu queria era uma solução. Eu sei que eu estava no meio de um furacão. O que eu queria era alguém para dizer, vem aqui, eu vou te mostrar como você vai sair daí. E infelizmente eu não tive, né? Eu sempre conto isso aí na célula, às vezes no testemunho, que ficou 2 anos na minha casa sem pisar ninguém, mano. É como se eu tivesse pegado uma lepra e as pessoas também chegaram. Excluído da sociedade, tipo. Excluído mesmo. Infelizmente, fui excluído. E as pessoas, alguns irmãos, passavam por mim, né? E eu, Pai do Senhor Jesus, irmão. Aí a pessoa fazia assim, né? Eu falei, cara, será que a pessoa desviou também, pô? Porque eu já tinha desviado e a pessoa tá fazendo assim, eu acho que ela desviou, tá junto já comigo. Já para não falar, tipo, se eu falar, vou me ensujar. Vou me ensujar. O pensamento de alguns, né? Tipo, infelizmente, foi assim, aí ficou aí onde começou a recaída mesmo, a decadência da minha, eu tenho certeza, foi um dos piores momentos da minha vida. Porque eu perdi toda a esperança, porque o que as pessoas falaram pra mim foi o seguinte, irmão, acabou pra você vai pro inferno, mano. Meu Deus. Falou, você não tem chance, irmão. Você perdeu sua família. Você perdeu seu ministério. Você vai pra onde? Pro inferno, pô. Aí foi quando eu mergulhei no pecado, mano. Porque a própria Bíblia vai dizer, irmão, quem tá sujo, suje-se mais. Quem tá limpo, limpe-se mais. Então é assim. Falaram pra mim que não tinha jeito, que eu ia pro inferno. Então eu falei, eu vou viver o pecado, então. Pô. Você tá esperando um abraço ali do pastor e falar assim, né? Tipo, o que acontece? Eu, graças a Deus, me converti na Visão Celular, onde tem um acompanhamento, né? Sou só Shalom, graças a Deus. Mas você tá esperando um abraço de uma pessoa que vai falar assim, vamos aqui, esse aqui é o caminho. E essa pessoa que seria o pastor, seria o líder ali, né? Que nós temos líderes de célula, não faz isso. Então é o que vai fazer. Então vou me sujar mais, não tem ninguém aqui. O confronto, né? Na verdade, o que faltou foi o confronto. Naquela época faltou, e para mim hoje eu entendo que faltou isso. Né? De chegar um homem mesmo, olhar na minha cara e falar assim, você precisa tomar vergonha na cara. Você precisa virar homem. E não foi isso que aconteceu, né? Tipo, houve a disciplina, você vai ficar aí. Mas aí fazendo o quê? Ficar aí sentado. Só que aí você fala, pô, mas o que eu vou fazer com isso, né? O que vai acontecer com tudo isso aqui, esse turbilhão de sentimentos que está aqui dentro? Como que eu faço? Como é que eu vou agir agora? Porque foram 2 anos, né, que foi a disciplina, 18 meses, mas acabou chegando a 2 anos. Eu falei, e agora eu faço o quê?
E, tipo, não teve a resposta, né? Algumas pessoas falaram, não, tamo junto, mas hoje essas pessoas não apareceram. Então aí eu falei, pô, tá bom, então se acabou, eu vou mergulhar no pecado. Aí eu caí no pecado mesmo. Aí eu falei, vou viver minha vida, pô. Aí gastei muito, gastei, Meu Deus do céu. gastei. Tipo, tudo que eu tinha vontade, eu chegava lá e comprava. Não tava nem aí, mano. Chegava na loja, gostei, vou comprar essas roupas tudo aqui. Então aí gastei muito, muito, muito mesmo, né? E até que um dia é, chegou os pastores lá na minha casa, né? A pessoa hoje que eu tô casado hoje, ela veio primeiro para Shalom, esposa, né? Ela veio primeiro, ela veio um ano antes para mim, para Shalom, né? E ela passou um processo terrível também, né? Porque na verdade a gente se envolveu lá na antiga igreja, Sim. né? Se envolveu lá e aí ela saiu de lá e eu fiquei. Porque eu falava, não, falaram que eu vou ficar 18 meses, eu vou pagar aqui até o último dia. Mas eu não saio antes. Não, sai daí, você vai morrer, você vai morrer. Eu falei, Ficar vou até ficar. cumprir. Falaram que eu tenho que pagar, eu vou pagar. E paguei os 18 meses. Aí quando. O que me entristeceu muito na época, porque quando chegou. Porque eu fiquei contando, né, irmão? Porque o que acontece, irmão? Eu tinha lá, né, uma certa influência na igreja, e quando eu perdi aquilo, pra mim foi uma pancada, mano. Tipo, ficar sentado agora ouvindo. E você tinha esperança de passar esse período e falar, meu, vou voltar a exercer o que eu exercia, ou tipo. Foi, a esperança era voltar. E aí A não esperança era aconteceu. voltar. A esperança era, Gena, vai passar esse período e vamos ver o que vai dar. E vamos me colocar de volta, eu vou voltar a fazer. E aí, beleza. Só que não aconteceu. Mano. Quando chegou os 18 meses, né? Aí eu cheguei, né, pro meu pastor naquela época e falei, pastor, e aí, como é que fica a minha situação? Aí ele falou assim, irmão, então deixa eu te falar. Qual a propriedade que você tem para pregar ou para falar de família? Aí, mano, aquela frase me paralisou naquele dia. Nossa. Porque eu falei, poxa, tem razão. Porque eu perdi minha família. Como é que eu vou falar para alguém sobre família? E ali me paralisou aquela frase. E depois daquele dia ali, eu perdi a esperança de ter uma família, ou de voltar a ter uma família ali. Eu falei, pô, é real, né, pô? Aí piorou mais ainda. Porque eu falei, e agora, pô? Vou fazer o quê? Porque eu não vou poder fazer aquilo a qual o Senhor me chamou. Aí tá bom. Aí eu falei, então vou viver minha vida. E foi quando. Aí fiquei lá mais alguns meses, né? Foi quando a minha esposa hoje, ela pegou e falou, né, com os pastores, né? Pediu ajuda para eles, os pastores da Shalom. Sou muito grato, irmão, sou grato demais aí pela vida do pastor Marcelo, né? Que foi o cara ali que deu a cabeça para Benção. rolar, que acreditou, né? Acreditou, eu sempre digo, ele acreditou quando ninguém mais acreditava, Abraçou né? a causa e. E tipo assim, numa situação muito terrível, né? Porque se fosse eu anos atrás lá, com a mentalidade que eu tinha, mano, religiosa, eu não tinha aceitado, não, mano. Eu mesmo não dizia, não, Não tem você não jeito. tem jeito, mano. Eu ia falar a mesma Vai coisa. fazer a mesma coisa que fez, né? E eu falaria a Meu mesma coisa. Deus. Tipo, é por isso que hoje, mano, eu entendo as pessoas, né? Hoje eu entendo muito, porque eu, na ocasião, falaria a mesma coisa. Dizia, não, pra você não tem mais jeito, não, mano. Mas aí eu tive que passar tudo isso para aprender, mano. E eu falo pra você, e foi dolorido, mas eu aprendi. Foi difícil, mano. Foi difícil de chegar dias assim. Eu trabalhava, né, lá na minha empresa e eu fiquei em casa sozinho, né? Ficou eu e minhas filhas, né? A minha antiga esposa foi embora e deixou eu e as crianças, né? Minha filha tinha um ano, um ano e meio, 2 anos no máximo. E ficou eu e minha filha, a outra de. Ela tinha na época, se eu não me engano, 7 anos. Que é a diferença entre as duas. Uma hoje tem 7, outra tem 13. 6 anos mais ou menos de diferença. Então ficou nessa média, uma com 2 e outra com 8 anos de Sim. idade. E ficou pra mim, aí eu e as duas em casa. Não tinha, aí você tinha apoio de família, Tinha de. apoio da minha mãe, né? Que Sim. ficava com elas para mim poder Que trabalhar, sabia o que né? tinha acontecido, sabia Sabia, a história. sabia, né? Ela acompanhou todo o Sim. processo, né? Acompanhou todo o processo de separação ali, que foi bem difícil, né? Foi bem difícil, foi bem conturbado. Falta de sabedoria também. E ficou eu e as meninas, ficou eu e as minhas filhas, né?
Só que aí tinha dias, né? Porque eu saía para trabalhar e voltava, e eu, às vezes eu ia lá, fechava a empresa e eu descendo as escadas assim, parava no final, mano, eu começava a chorar do Meu nada, mano. Deus. Do nada, começava a chorar, sabe? Vinha aquele sentimento de dizer, pô, o que eu vou fazer da minha vida, pô? O que eu vou fazer da minha vida? O que que eu faço agora? Acabou, pô, acabou pra mim, tipo, não tem mais o que fazer. Eu sempre digo isso, mano, que a pessoa que perde a dignidade e o caráter, mano, é muito difícil, mano, porque por mais que eu falasse, ninguém mais acreditava em mim. Ninguém mais, velho. Eu podia falar o que fosse, ninguém acreditava, mano. Podia ser a coisa mais simples, as pessoas geravam a Não. dúvida. Vai fazer ao mesmo Será que é mesmo? Será? Então, aí foi quando, é, nesse momento aí praticamente eu creio que foi uma depressão, né? Porque eu tinha perdido a vontade mesmo de viver, não fazia mais sentido, né? Tipo, não tinha mais planos, sonhos, projetos, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. A vontade minha era de viver o dia. Eu vivia aquele dia, para mim estava ótimo. E ali foi quando os pastores foram lá. Foi o pastor Marcelo e o pastor Edson. O pastor Edson, eu conhecia ele mais de 10 anos já, né? Que a gente chegou a congregar junto. E quando eu soube que ele tinha vindo para Visão Celular, que aí eu falei, poxa, se o pastor foi, eu vou ver esse negócio aí, porque na minha mentalidade era uma seita, né? Uma seita, a Visão Celular era uma seita. Minha esposa, ela veio um ano antes, passou no Peniel, e ela falou, vamos, passa, vai ser bom para você, você vai ver só a mudança de vida. Jesus vai transformar a sua vida, você vai ter um verdadeiro encontro com Jesus. E eu a mente falei, vou religiosa nada, ali. religioso ao extremo. Eu falei, não, vou não, os caras vão fazer uma lavagem na minha cabeça, pô, eu vou perder a santidade. Aí você imagina o cara todo errado. Todo quase Todo todo depressivo, dizendo todo. que ia ser uma lavagem cerebral. Eu falava isso, mano, uma lavagem cerebral. Demorou um ano, mano. Demorou um ano pra mim ir pra visão celular, demorou um ano ainda. E ela veio primeiro. E você tudo ainda com essas questões aí no seu interior de não ter apoio de ninguém, de estar. Muito, mano. Foi assim, E ela frequentando, e ela ela frequentando, ela começou a frequentar, né? E ela sempre falava, mandava o link, falava, assiste aí o culto e tal. chegava a não sei o assistir, quê. chegava. Assisti uma vez só, mano. Essas luzes aí, tem Assisti nada a uma vez só. ver, Falei, não, parede preta, cheio pô, de velho. dança, negócio. Tudo escuro, mano. Isso aí não é de Deus, não. É, mano, eu fui um cara muito. Mas eu nasci na igreja muito religiosa. Foi muito religioso, mano. Religioso ao extremo, pô. Eu sempre falo. Eu ia pra praia de calça e camiseta, mano. Meu Deus do céu. Calça e camiseta, pô. Eu não tirava, não. Vixe, tirar. Quando eu vim pra Shalom, nem bermuda eu tinha, mano. Fiquei 13 anos sem usar bermuda. Não tinha, não usava de jeito nenhum. Que era aí. Falava Você que era ficou, santidade. congregou nessa igreja de 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos nesse ministério. Caramba, é tempo, hein? E quando foi para mim sair, né? Aí os pastores falou, mas você vai para onde? Eu falei, não, vou para uma igreja aqui perto, tal. Aí eu falei assim, então, pastor, eu preciso da carta de recomendação, né? Para chegar lá, não chegar lá com qualquer pessoa, mas chegar tendo da onde que eu tô vindo, né? Aí os pastores ainda pensou, mas o que a gente vai colocar na carta? Eu falei, não, pode colocar tudo o que aconteceu, mano. Pode ser bem realista, eu quero chegar lá com a verdade. Independente se vão me aceitar ou não, eu não sei, mas eu tenho que chegar com a verdade. E ali colocou tudo que aconteceu e tal. E ali eu entreguei, né, para os pastores, o pastor levou pro apóstolo, né? E é assim, por que que eu falo que eu cheguei com a soberba? Porque eu cheguei lá com título, né? Eu falei, vou chegar chegando. Tem uma bagagem, né? Eu tinha um cargo, Eu tinha. vou chegar chegando. Posso fazer, vou fazer, já vou entrar fazendo Já alguma vou coisa, chegar, né? já sendo, vem pra cá, senta aqui, porque a minha vida, quando eu me converti, foi muito rápido, né? Então eu comecei a conhecer muito rápido as pessoas, então toda a igreja que eu chegava, dizia, vem pra cá, varão, senta aqui e tal. E quando eu cheguei na Shalom, aí o negócio foi estreito, mano. Foi estreito, mano, não foi igual eu imaginava, não. Porque eu pensava o quê? Vou chegar aqui, pô, na hora que vê a carta, pô, quem sou eu? Nossa, Essa carta estava relatando essa questão de cair, o de tratamento, depois relatava tudo ficou certinho. do banco e tal. Ficou no banco, aí eles colocaram lá que eu fiquei no banco, o período que eu fiquei e tal. E o pecado, qual foi o pecado, colocou tudo. Porque eles ficaram, na verdade, eles tiveram uma preocupação, né? De dizer, pô, vai colocar tudo? Eu falei, pode colocar tudo. Porque não faz sentido, mano, eu chegar e depois de um tempo
falar o que Falar o que aconteceu e aconteceu, sendo quem que. eu era. E aí, mano? Ia ficar feio pra mim, né? Então, por que eu falo que no começo eu tinha muita vergonha? Porque eu pensava, poxa, se eu falar isso daí, como que as pessoas vão imaginar? Vai pensar de mim? E foi um processo, mano. Por isso que eu falo, eu só vim mesmo ter essa cura, irmão, depois do Santidade. Porque até o Santidade aí, mano, eu tinha uma crise de identidade muito grande. Porque quando eu caí, eu me perdi na minha identidade. Perdi literalmente, mano. E eu lembro uma oração que eu fiz, lá caído sozinho, e eu falei, fiz uma oração, até hoje eu lembro. Eu falei, Jesus, se o Senhor me tirar dessa situação aqui, mano. Porque eu não via mais sair, mano. Eu não via. Já aqui na Shalom já. Não, antes de entrar na Antes Shalom. na Shalom. Eu não via sair, Sim. não via, porque não tinha ninguém para dizer, irmão, você vai sair daí. Não tinha. Vai viver outra vida, Não vai ter. tinha, mano, não tinha ninguém para falar isso. Aí eu fiz uma oração bem simples, mano. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação aqui, se o Senhor me levantar, Senhor, eu vou atrás de homens na mesma situação que a minha, para ajudar esses homens. Minha oração foi essa. E hoje o que mais eu encontro são homens nessa situação. Porque assim, mano, infelizmente, igreja tradicional, ela tem esse negócio, pô, o cara caiu, já era, acabou pro cara. Tipo, não existe perdão. Acabou pro cara, mano. Não tem mais o que fazer, vai ver sua vida de outra forma, mas na igreja não tem como. E é isso que às vezes não afasta a pessoa da igreja, mano, porque existe o perdão de Deus. Por isso que eu falo que hoje eu acredito no perdão do Senhor, porque eu provei dele. Né? Não foi alguém que me falou, não foi alguém que me contou, eu passei na pele o que é receber o perdão de Deus. E para mim foi muito difícil até para receber o perdão dele. Eu lembro que num dos encontros, o que eu fui muito questionado foi sobre isso. É tipo, Deus te perdoa, mas é o seu auto-perdão, né? Eu não me perdoo. Deus, eu tenho a graça, a misericórdia do Senhor de me perdoar, eu entendi. Mas eu não me auto-perdoo. Não tenho. Será que ele me perdoou mesmo? Será que. Um auto-julgamento, essa né? era a crise, irmão, que eu tinha. Era essa crise que eu tinha. Então, quando eu entrei na Shalom, aí eu vim na Shalom, né? No culto do amor. O amor, aí tinha a pastora que estava ministrando. Eu cheguei todo de terno e gravata. Quando eu entrei, falei, meu Deus. Tudo escuro. A mulher que estava ministrando com a unha pintada. Falei, meu Nossa. Deus. Falei, não. Eu vim fazer aqui. Falei, não, pô, Deus não tá nesse lugar aqui, não. Aí, beleza, passou o culto. Aí o pastor pegou e falou pra mim, falou, irmão, faz o seguinte, mano. Faz o curso de Dom Mel Máximo. Eu falei, eu vou fazer só pra provar que eu sou homem. Eu falo, irmão, eu era um cara, por isso que a Bíblia vai dizer que a soberba, ela precede a queda, e é verdade, mano. O cara, quando ele é soberbo, mano, ele vai cair, não tem como. Ele não consegue ficar de pé. Porque eu falei, eu vou fazer só pra provar que eu sou homem. E entrei no curso, eu fui fazer o curso. Aí foi onde Foi eu tive moído. mais crise ainda. É. Aí que eu tive mais crise de identidade, porque lá eu descobri que o culpado de tudo foi eu. Porque eu tentava achar alguém para culpar. Eu culpava os pastores, culpava os líderes, culpava a ex-mulher, culpava o A família, culpava né? todo Intimidade, mundo. tudo. Os vizinhos, o demônio, o diabo, eu culpava todo mundo, menos eu. E quando eu entrei no curso, que aí eu vi o quanto eu fui falho como esposo, como pai, como líder, como ministro, e ali aí deu uma crise, irmão. Eu chegar em casa e dizer, pô, não vou para lugar nenhum mais não. E o pastor ter que ir lá conversar, explicar, e dizer, não, continua. Então foi um processo muito difícil essa questão da identidade. Porque eu não conseguia mais sair do lugar. Eu tinha medo de dar um passo. Né? Quando foi para mim entrar no outro relacionamento, foi difícil demais, mano. Eu digo que minha esposa foi muito guerreira. Ela suportou muitas coisas, mano, que de verdade eu não suportaria, não. Porque quando dava as crises de identidade, eu dizia, não quero mais nada, eu quero ficar sozinho. Sumia, mano.
Meu Deus do céu, hein? E ela na esperança, dizendo, não, pô, vamos, tem um novo tempo para nossa vida. Jesus, ele perdoa, ele tem um propósito na sua vida. E ela é uma das pessoas que sempre me dizia, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E eu não aceitava o perdão, eu dizia, não, pô, não tem como Deus perdoar uma pessoa dessa. Eu falava, não tem como, pô, não tem como Deus perdoar. Então, aí, várias e várias crises, mano. Da gente pegar e depois, né, dos pastores aconselhar, dizer, bom, vocês precisam arrumar a vida de vocês, né? Existe um propósito, existe um chamado, então vocês precisam arrumar a vida de vocês. Se vocês verdadeiramente querem ficar juntos, querem viver uma vida, vocês precisam casar. Eu dizia, eu não quero não. Pra viver o que eu vivi antes, né? Porque eu já pensava no passado. Já pensava no passado e o medo, mano, de dizer, pô, e se eu for pro inferno, mano? Se Deus não me perdoar, e se Deus me castigar, e o que vai ser das minhas filhas? Eu falava, não, pô, não vou não. Aí ficava sozinho em casa, eu e minhas filhas, mano. Falei, não, vou ver assim, vou ver assim. E tipo, tava no ministério, não ministrava mais, não falava mais de Jesus. Até que um dia, mano, eu tava no trabalho e veio um rapaz, conversei, eu toda a vida destruída, e chegou um rapaz. E ele começou a contar a vida dele, e era a minha vida que ele Meu tava Deus. contando. Aí, mano, eu ouvindo, e eu falei, e agora eu vou falar o que pra ele, mano? O que eu vou falar pra ele? Porque eu tinha a palavra, né? Pra dizer pra ele que Jesus pode mudar a história dele, mas a minha vida tava bagunçada. Não tinha feito nada. A minha vida não tinha mudado. Não tinha mudado. Aí, mano, até hoje, fui feliz demais de ver depois esse irmão, Jesus fez a obra na vida dele, hoje ele tá na igreja. Cara, muita gente boa, depois de um tempo consegui levar ele pro Peniel e hoje eu vejo nos status dele, tá na igreja, tá Glória a firme, então. Deus. Nessa situação eu falei, pô, vou falar o quê pro cara? O cara tava com a vida destruída. E ali passando necessidade, irmão. Deus, o que eu falo agora? Falei, varão, deixa eu te falar. Só Jesus pode mudar a tua história. E eu tava falando pra ele como se estivesse falando pra mim mesmo. E eu falando pra ele, pra mim, falando pra ele, servindo pra nós dois a mensagem. Aí depois eu saí dali e falei, caramba, como é que pode, pô? Eu tenho que acreditar naquilo que eu declaro. Porque eu passei muitos anos da minha vida, irmão, ministrando e ensinando, né? Como que era ser um cristão, como que era se comportar, como que é. Então eu sabia toda a letra, só que na hora de praticar eu não soube. Não travei. Aí foi quando, irmão, eu comecei a entender e acreditar no que as pessoas começaram a me falar, dizendo, não tem Tem um propósito na sua vida, propósito. tem um propósito. E eu fiquei maravilhado, irmão, quando isso começou a acontecer, né? Que eu sou grato demais, né? Pela igreja hoje, pela Shalom, pelos irmãos, pela apóstola, que me recebeu mesmo, pô, histórico terrível, né? Um histórico que, pô, ninguém queria. Eu não queria um cara desse, irmão. E eu não ia querer dizer, não, Deus me livre, pô, muito problema. Então eu tive duas consolidações com a apóstola, irmão, por conta disso, por conta dessa crise de identidade, né? Apanhei, mas trouxe cura, né? Eu já falei isso para ela muitas das vezes, que as palavras dela foi pancada de eu chegar em casa e chorar, mano, dizer, não, Deus, como é que pode, pô, aquela mulher falar desse jeito comigo, pô, não pode não. Não, pô, não, Deus, eu não aceito um negócio desse, não. E ela coberta de razão, mas eu não aceitava, eu achava que eu era o cara certo, eu que tava. Mas aí Deus trabalhou eu mesmo, sofri de muitas noites chorando mesmo, querendo entender, mas no final de tudo o que eu tinha que reconhecer é que eu era o culpado. E quando eu consegui entender isso, que eu era o culpado e o que eu tinha que fazer agora era fazer diferente de tudo aquilo que eu tinha feito, foi quando a minha vida começou a mudar. Aí quando eu fiz o culto ao meu máximo, que eu passei, comecei a entender, eu falei, pô, eu preciso ser um pai de verdade. Porque o que eu achava que era um pai? Um cara que dava tudo para minhas filhas. Então as minhas filhas, elas tinham tudo. Tudo, varão, tudo menos um pai.
Tinha o material, né? E não tinha presença, não tinha relacionamento, não tinha. Não tinha relacionamento, mano. Eu saía pra trabalhar às 7 horas da manhã e às vezes chegava às 3 horas da manhã, eu não via as minhas filhas. E é uma coisa que eu me arrependo muito. Que a minha filha mais velha, eu não me recordo dos primeiros passos dela. Meu Deus. Não me recordo, mano. E assim, Pesado, hein? ela tem a formatura do pré dela, que tem foto, mano. Eu não faço a mínima ideia de como foi essa formatura. Eu nem sei se eu fui nessa formatura. Nossa. Eu sei que desistiu a formatura porque tem a foto. Mas não me recordo. Não me recordo. E aí é onde eu paro que aonde eu estava sendo um pai. Então, se eu era um péssimo pai, imagina como esposo. Era um péssimo. Achava que o homem era aquele que chegava e dava de tudo. Tanto quando ela reclamava, eu dizia, como é que pode a mulher reclamar? Tem tudo em casa, tem tudo dentro tudo de que casa, quer e não precisa. trabalha. As 3 viagens no ano, que eu fazia, né? A viagem em janeiro, né? No meio do ano, que era a férias das crianças, e no final do ano, em dezembro, e em janeiro já viajava de novo. Sim. Então eu falei, como é que pode, pô? Então eu questionava, falava, não pode o pessoal reclamar desse jeito. Só que em casa eu não tinha vida. Eu não tinha um prazer de estar em casa. Meu prazer era trabalhar. Então, aí quando aconteceu tudo isso que eu vim perceber, quando eu passei no Codome ao Máximo, que fala muito, né, sobre o homem ser o sacerdote, o homem ser pai, o homem observar a sua casa, que eu cheguei em casa, que eu olhei a minha casa e falei, rapaz, que casa é essa? Eu nunca tinha observado os detalhes da minha casa. Sem pintura, sem reboco, e não era falta de dinheiro. Falei, meu Deus, aí eu falei, agora, como é que eu vou mudar a minha vida? Porque na ocasião só estava eu e minhas filhas. Tinha um propósito, tinha um chamado, mas como viver tudo isso? E aí foi o que para mim foi muito dolorido, que eu tive que quebrar muitas crenças, né? Que me limitava muitas coisas da religiosidade Sim. que eu acreditava que foram implantadas na minha mente, que eu tive que desconstruir, irmão. Eu tive que acreditar literalmente na graça. Dizendo, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu poderia ter morrido, né, nessa situação, Sim. poderia ter acontecido muitas coisas, mas o Senhor não permitiu. Então, se Ele não permitiu, existe um propósito. Você ficou tipo 13 anos na igreja lá. Quanto tempo que está longe? Fez 4 anos. 4 anos, né? Então, 13 anos lá, em menos de 4 você teve que quebrar um monte de renunciar, um monte de coisa que você aprendeu, De 13 de anos. doutrinas humanas, né? Doutrinas que o homem criou, e viver 4 anos hoje. Esse processo aí de renunciar a essas doutrinas, fácil? Como é que foi? Difícil? Foi difícil demais, mano, porque é assim, em certa parte eu sou muito grato, né, pelo pastor que ganhou ali para Sim, Jesus e sim. me ensinou. Muita coisa que eu sei hoje, muita coisa foi ele que me ensinou na questão de palavra, de Bíblia, ele me ensinou muito, muito, muito. Mas nessa questão de caráter ele falhou, de caráter, de tratar o caráter, né? Porque às vezes a gente pensa que aceitou Jesus e Já era, mudou a vendo vida, um né? passe de mágica, pronto, pô. E às vezes essa ilusão que a pessoa tem, né? Às vezes a gente fica até feliz, né? Às vezes a pessoa vai na igreja, nossa, a pessoa aceitou Jesus, que a primeira coisa que a gente pensa, né? Aquela pessoa transformou. E não é, né? O aceitar Jesus é o primeiro passo. Então eu tinha muitas crenças, né? De tipo, na questão mesmo de mais de vestimenta, né? Que isso para mim foi muito difícil porque eu não podia usar bermuda, não podia andar sem camiseta ou tirar a camiseta. Para dormir, eu dormia de roupa, irmão, de blusa, de tudo. A mulher dormia de blusa porque o pastor dizia, irmão, se o anjo vier entregar a bênção, se estiver pelado, o anjo volta para trás. Então eu, para não perder a bênção, Cara, é sério, chega a ser uma loucura, não, mas é muito sério, mano, é muito sério. E eu dormia de roupa, que eu dizia, não quero perder minha bênção, pô. Se o anjo vier, eu vou receber. Então, aí as pessoas às vezes falam, mas e quando tomar banho? Nem, quando eu tô tomando banho, não recebe bem. não recebe bênção. Só recebe quando tiver de roupa. Nossa, Tipo, essas coisas foi muito difícil, mano. Então, questão de mulher, né? Mulher não cortar o cabelo, mulher
tinha que usar saia, a mulher Pintar a não podia usar unha. calça, pintar a unha, misericórdia, fazer a sobrancelha, usar maquiagem. E aí agora eu tô numa igreja onde a mulher faz tudo isso, mano. E eu olhar, e quantas vezes eu olhava para a porta e falava, Senhor, pô, será que essa mulher é de Deus? Pô, porque olha só, pô, a unha pintada, o cabelo pintado, meu Deus, e ficava essas coisas, né, mano? Muito difícil. E foi. Onde começou ali mesmo a me quebrar foi no Peniel. Né? Quando eu cheguei no Peniel, que eu fui meio preocupado, falei, pô, os caras vêm fazer uma lavagem na minha mente, eu já vou ficar ligado. Não vou deixar, não. Então eu já fui, sabe, armado, né? Falei, qualquer coisa aqui, os caras falar, eu já. Só que quando chegou lá, irmão, que veio a primeira ministração, já me quebrou. A primeira que é a porta, né? A gente Nossa, mano, já me quebrou. Eu falei, meu Deus. todo torto Agora deu ruim. e apontando e julgando, né? Aí, mano, no sábado, meu Deus do céu, eu chorei demais. Chorei muito, muito, muito mesmo, porque até por constrangimento de dizer, pô, eu não sou digno de estar aqui. Pô. Não sou digno, eu não Isso sou mesmo. merecedor Acontece de isso mesmo. estar aqui nesse lugar, eu não sou digno. Mas aí foi tremendo, mano, ali foi um começo, né? Eu falo que o Peniel é a entrada, mano. Tipo, depois do Peniel que vem o tratamento mesmo, que aí o negócio fica mais difícil, porque começa essa guerra, né, mano? O diabo não quer que você se liberte, ele não quer que você enxergue. Então, quando vem tudo isso, aí começa os questionamentos, né? Então, muitas pessoas, depois que eu passei no encontro, falaram, pô, o cara agora desviou de vez mesmo agora. O cara foi pra uma igreja aí, não esquece. Ah, agora o cara desviou, o cara tá tendo uma seita religiosa, agora já era. Então aí foi muito difícil. Essa parte aí de quebrar essa religiosidade foi muito difícil. Você conhecia também pessoas que viviam essa questão da doutrina de outra igreja. Né? Você vem se relacionar com pessoas novas agora, conhecer outra cultura, né? A questão da doutrina. O pessoal esteve, então, meio que já era excluído de uma certa forma, então agora, então, pô, não dá. O Henrique tá na igreja lá que tem encontro, tem esse negócio de célula aí, tem um culto no lar, aí afastou muito. Aí que afastou mesmo, porque quando eu passei no Peniel, né, a primeira coisa que veio na mente, eu falei, poxa, eu preciso levar aquelas pessoas lá pro Peniel, pô. Eles precisam se libertar disso. A gente quer levar. Vixe, mano, ninguém quis passar. Tentou ainda? Tentou? Tentei, e tento até hoje, porque o pastor lá da igreja, o pastor presidente, a filha dele hoje é minha discípula, né? Olha que bênção, né? Discípula, e eu falo sempre com ela, tentando ver se encaixa de eu Faz uma aliança, para ele, mas só que ele sempre escorrega. Fala, pastor, vamos lá em casa tomar um café. Eu vou qualquer dia, mas ele sempre tentando fugir. Esse pastor é o mesmo quando você estava lá de banco? O mesmo que eu estava de banco. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Como é que Deus trabalha. Pastor, uma benção, pastor, mano. Ele, tipo, se ele viesse, mano, provasse, mano, meu Deus do céu, seria uma potência muito grande. Porque o homem é esforçado, tem amor por almas. Só que falta esse detalhezinho aí. Que tem na Shalom, esse detalhezinho de tratar o caráter. Tratar a pessoa, né? Não é só abrir as portas da igreja e a pessoa entrar. Coisa a Bíblia. E trabalhar mesmo, né? Eu sempre brinco, às vezes, com a minha esposa e falo, pô, eu sinto falta demais daí, falta da igrejinha, pô. E ela fala, por quê? Porque não era tão fácil, vida. Nós abria a porta, as pessoas entravam, acabavam o culto, nós baixava a porta e ia cada um para sua casa. Hoje não, hoje, daqui a pouco dá um horário, o pessoal tá ligando, não, pô, me ajuda aqui. E você tem que ir ali, né? Conversar, consolidar, ajudar a pessoa de perto, que é o certo, né? E infelizmente eu não tive isso no começo. No começo não tive essa questão de ser acompanhado de perto, né? Hoje a gente tem essa doutrina e esse de trabalhar, de acompanhar a pessoa de perto, né? Independente se a pessoa caiu ou não, você vai estar ali para ajudar ela, principalmente quando ela cair, que aí é a hora que você tem que encostar nela e dizer, não, vamos andar, pô. Não dá pra você ficar prostrado aí, você precisa andar. E não afastar a pessoa, se distanciar, mas sim ajudar aquela pessoa. Porque foi o que eu tive, né? Foi o que eu recebi quando eu cheguei na Shalom aí, foi essa questão das pessoas, mesmo muito sabendo, né? Porque assim, a história sempre chega um pouco distorcida do que realmente foi. Sim. Então, até você
mostrar de verdade quem você é, porque no começo quando eu vim para Shalom, o que foi difícil para mim foi isso, porque existia um rótulo, uma história sobre mim e existia eu. Então eu tinha que mostrar para as pessoas, não provar nada para elas, mas eu tinha que mostrar para as pessoas quem eu era de verdade. Não tirando a parte, nem excluindo o que eu fiz lá. Hoje, qualquer pessoa que me perguntar, eu falo com certeza, em detalhes, se a pessoa quiser saber. Porque isso tudo hoje eu uso, irmão, para ajudar outros homens. E o que você falou, né? Remetendo aqui que você falou que o rapaz procurou e ele falava a história que era sua. E você tinha falado com Deus no passado que, Deus, se você me tirar, o Senhor me tirar dessa situação, eu vou procurar homens que viviam a mesma vida que eu. E Deus faz isso. E tem feito muito. Deus faz isso. Muito. Hoje é assim, Deus ele vai enviar pessoas que você teve uma bagagem para poder ajudar aquelas pessoas. Então, por exemplo, hoje, se chegar uma pessoa para mim dizendo, pô, eu era usuário de drogas, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, não. Eu não tenho a mínima noção do que é o cara usar droga, não. Qual é a sensação, o que faz o cara ir usar com a vontade. Então, eu não tenho a mínima noção de como é. Eu não sei. Então, eu vou tentar ajudar a pessoa da melhor forma, levando ele ou buscando a ajuda de alguém que veio nesse mundo para poder ajudar essa pessoa. Mas quando entra nessa parte, irmão, de família, de pai, esposo, pecado de imoralidade sexual. Já tem uma bagagem. Nossa, irmão. É que nem eu quando eu saí, eu passei em Peniel e eu vim também de uma vida assim, eu não tinha nenhuma religião, né? É um católico, que nem eu falei aqui no início, mas eu fui adúltero, usuário de droga, então assim, hoje as pessoas que me aparecem são pessoas nessa pegada também. E Deus, ele coloca pessoas do mesmo jeito. Ontem na célula o Eric ele mencionou sobre a questão da pessoa estar fortalecendo o testemunho no mundo, né? Então assim, o que você viveu é para hoje trazer a restauração, a cura para homens. E onde foi para mim, irmão, falei para você da questão lá da frase que me paralisou lá no passado, quando a pessoa falou para mim que eu não tinha propriedade para falar sobre família. E foi quando destravou da minha vida, foi essa questão, quando eu vim aprender o que era casamento, o que era família, o que era ser pai. E aí hoje eu vejo chegar homens, né? Às vezes chega o cara e diz, não, eu vou largar minha esposa, vou largar minha família, porque para mim não dá, que não sei o quê. Eu falo, vamos lá, vamos conversar. O que está acontecendo? Aí o cara começa, né? Porque essa mulher, irmão, é isso, é aquilo, tal. Aí é onde eu começo. Irmão, vou te falar. Esse caminho que você está aí trilhando, irmão, você quer saber onde vai dar? Vai dar num divórcio. E vai ser uma das piores coisas que você vai passar na sua vida. Por isso que eu digo, às vezes eu vejo as pessoas, irmão, falando sobre divórcio, mas elas não têm a mínima noção do que é um divórcio. Sim. Do peso, né? Da consequência. Da maldição que é. É uma maldição terrível, porque para você reverter isso, assim, você se recuperar, é muito difícil, irmão. Porque, querendo ou não, abre uma brecha gigantesca. Sim. O diabo trabalhar, lança seta, então, e o trauma que causa nas crianças. É que quem tá olhando de fora e não tem um conhecimento hoje, um acompanhamento, olha mais pelo físico aqui, não sabe o que tá acontecendo ali, uma instrução do que acarreta no mundo espiritual, né? Muito dentro de nossa grande, família. Tem um forte, né? É muito forte isso no mundo espiritual, que a pessoa não tem noção. Sim. E eu fui entender isso na pele, mano. Não foi ninguém que me falou, não foi um testemunho que eu vi de alguém. Eu passei isso na pele, mano. Então hoje eu tenho testemunho para falar sobre família. Hoje eu posso falar o que é ser um pai de verdade, porque hoje, mano, o que eu luto mesmo hoje é para ser um esposo de verdade e um pai de verdade, mano. E eu gasto bem menos do que eu gastava antes, porque antigamente eu achava que era dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Eu sempre digo, se tua esposa quisesse dinheiro, ela não casava comigo, ela casava com um cara rico. Então, a mulher, ela quer um companheiro.
um cara que diz, pode deixar comigo que eu vou resolver a Sim. situação. E infelizmente hoje, irmão, os homens têm faltado isso. E aí hoje eu entendo por que, irmão, que o Senhor teve a misericórdia sobre a minha vida. Porque eu tomei aquela decisão, falei assim, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ajudar esses homens. Só que eu passei, irmão. E eu sempre ensino hoje para os homens, dizendo, irmão, existem duas formas. Ou você escuta o que eu estou ouvindo, porque eu passei, ou você vai passar para poder aprender, irmão. Só que, de verdade, irmão, eu não sei se você vai conseguir sair, irmão. Porque, às vezes, o homem olha o exemplo e diz, caramba, se o cara conseguiu, eu vou conseguir também. Não, não vai por aí, irmão. Não é um exemplo de testemunho. Que nem, vamos supor, o que eu estou falando hoje aqui não é para exaltar, não, irmão, é para alertar homens, dizer, ó, irmão, cuidado, irmão. Você tá vendo, pode sair. É a morte. É a morte. Você pode entrar lá achando, não, eu vou fazer isso aqui, Sim. que eu vou passar pela. Não, você pode morrer numa situação dessa, você pode ir pro inferno, perder aí a salvação por causa disso. Então hoje, mano, eu falo que a misericórdia é depois que tudo que Deus fez na minha vida. Porque, por exemplo, hoje eu olho, às vezes, de 4 anos para cá, o que Jesus fez na minha vida, irmão, é inacreditável. Foi mais do que estava em 13 anos ali. Mais do que Tô fazendo pro Senhor e é assim, não é sobre ministrar, porque o que eu entendia lá antes de entrar na Shalom, que era o cara que ministrava muito, que era o cara que estava fazendo a obra, que era o cara que tinha intimidade com Deus, era os talentos, porque naquela época eu achava que o homem de Deus era o cara que tinha muitos talentos. E hoje eu sei que não é o talento que sustenta o homem, é o caráter. Então hoje é muito mais difícil. Porque não adianta, mano, ter vários talentos, ter uma boa administração, de chegar Sim. aqui, bater aquele papo e as pessoas dizem, não, mas e o caráter, mano? O caráter que vai sustentar. E eu falo, quando você perde ele para você recuperar é muito difícil. Então hoje, eu tenho de muito valor na minha vida é o caráter e eu zelo muito por ele, irmão, porque eu perdi uma vez. E eu sei o preço que foi. Sim. As pessoas, nem a minha mãe, ó, acreditar mais em mim. Você imagina, se sua mãe não acredita mais em você, Quem vai acreditar, né? É verdade. Que a mãe é aquela que diz, não, meu filho, coitadinho. Não, minha mãe, irmão, falou, não, pô. Você é um vagabundo, você é igual ao seu pai. Eu falei, poxa, agora acabou, porque ninguém mais acredita. Então, de 4 anos para cá, o que Jesus fez, irmão, eu paro às vezes, irmão, e eu fico analisando, dizendo, Jesus, como tu és misericordioso. E é tanto, irmão, que até as pessoas, né, que viram lá eu caído, né? As pessoas, elas olham e não acreditam. Elas não acreditam, nem eu, às vezes, acredito, porque eu falo assim, poxa, mas é a misericórdia, irmão, é assim, é a graça. Eu falo, irmão, a gente fala muito sobre a graça, mas não sabe mesmo quem vive errando. Vai dizer, caramba, isso aqui foi a graça de Deus na minha vida, não tem outra coisa a não ser a graça do Senhor. Hoje, produção aqui está mandando uma pergunta. Como é que é a sua relação com Deus hoje? Questão de secreto, em questão de relacionamento com o Senhor, com Jesus, de que não era antes. Então, como que era antes no meu aprendi? A gente orava em casa e buscava resposta na igreja, né? Não tinha um relacionamento de eu falar e Deus responder. Porque na minha mentalidade, como que era antes? Eu orava a Deus aqui pedindo a resposta de alguma situação e ia para a igreja, esperava Deus usar alguém lá, algum profeta, vir sapateando e tal. Revelação. Então não tinha isso de ouvir a voz de Deus. Sempre tinha que terceirizar, ter um terceiro para... Tinha que ter um terceiro. E quando não tinha, a gente falava... Tá difícil, vou fazer um propósito, né? Uma campanha. Então, irmão, era assim. Não tinha essa. Quando eu entrei na igreja, na Shalom, foi que eu aprendi isso. Sobre essa questão de eu orar, conversar com Deus e esperar Deus falar comigo. E antes não, antes eu pegava, orava, falava com Deus, levantava e falava, agora eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Então, quando eu cheguei na Shalom e falava assim, não, você tem que ir para o seu secreto, eu falava, mas eu não tenho que... Cadê os profetas, irmão? Que eu questionava muito, né?
Quando eu cheguei na chácara, eu falei, cadê os caras que vêm sapateando para entregar a revelação? Senhorinha de coque, né? Não tinha, irmão. Aí eu falei, estreitou, vou ter que orar mesmo. Então aí eu aprendi muito, muito, muito quando eu entrei nessa questão de relacionamento. Porque, na verdade, o que eu tinha lá era só religiosidade. Era um ritual, né? Fazia tudo ali. Um ritual, não saía daquilo ali. Não era algo espontâneo de você chegar em casa e conversar com Deus mesmo. Era algo muito didático, né? Certinho, tal, aquele momento, aquele tempo, acabou e ia para a igreja esperar. Ouvir Deus falar. Usar alguém Então, e não usasse. Não tinha um espaço, né? Que nem eu conheci um rapaz na célula também, um tempo atrás, muito tempo, e ele tinha um processo para entrar na presença de Deus, né? E Senhor soberano Deus, Criador do céu e da terra, aquele que criou todo o planeta, e tipo, ele falava para mim, eu não escuto a voz de Deus como vocês falam. Então hoje você consegue na sua casa, com sua família, é que é importante a gente saber. Tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você vivia antes. Hoje tem a possibilidade, você tem a intimidade de Deus falar, é por aqui, e que não vai por aí, e que não pisa lá que não é o tempo, não faz agora que não é de Deus. Tem a sensibilidade, tem. Então, isso que hoje que eu acho muito Que faz a interessante diferença. é isso, que faz a diferença, irmão, porque hoje de verdade eu consigo me relacionar com Deus. Hoje de verdade, irmão, porque de você parar um momento e falar assim, vamos conversar. O senhor quer de mim, o senhor quer, o que eu faço? Tô aqui, pai, e assim, ó, essa dependência que às vezes. Por que eu falo que eu cheguei muito soberbo? Porque eu, tipo, falava, acontecia, orava e as coisas aconteciam, então eu dizia, pô, sou eu. E quando tudo aconteceu, que eu percebi que não era eu, que era o Senhor, o Espírito Santo que fazia, e agora eu tô aqui sozinho dizendo, eu tenho que ser dependente dele. Então eu aprendi, depois de tudo isso que eu passei, irmão, a dependência. Ontem na célula falou muito sobre isso, sobre essa questão. Quais são as lepras que hoje tentam ainda tomar a sua vida? E hoje, na minha vida, o que eu luto muito contra isso é a soberba, mano. A soberba e o orgulho. Por quê? Querendo ou não, mano, isso tenta tomar a sua vida todo dia. Por exemplo, você imagina, a gente tá aqui, irmão, ali fazendo um podcast aqui. Se não tomar cuidado, o orgulho entra aqui e diz, cara, eu já tô estourado. Ninguém faz, eu tô fazendo, ninguém né? Faz, pô, fui convidado lá, logo eu, então é verdade. Tem vários caras na igreja que tá muito mais tempo, mas o cara me chamou, então é por causa que eu sou especial. E não, mano, hoje verdade. Eu entendo que não existe nada de especial na minha vida, e sim, mas aquilo que eu passei, que eu tenho que levar pra frente, porque eu tenho certeza que vai ter homens aqui, mano, que às vezes tá lá desiludido, acabou a vida dele, perdeu a esperança, falaram pra ele, ó, acabou sua família, você caiu em adultério aí, acabou sua vida, não tem mais o que fazer. E ele vai ouvir isso aqui e vai dizer, não, peraí, pô, existe uma esperança. Sim. Peraí, existe uma esperança. Porque se houve verdadeiramente um arrependimento, existe uma esperança para aquela pessoa. E aí vai ser essa hora que a pessoa vai dizer, peraí, pô, então Jesus ainda conta comigo. Porque foi isso, porque assim, ó, eu penso hoje, quantas pessoas, quantos homens, irmão, depois desses 4 anos que eu tive não vou dizer a sorte, porque não seria sorte, mas a graça, o privilégio, a graça sim, de ajudar eles, mano, a olhar e ver, peraí, pô, eu não vou por esse caminho, eu vou restaurar minha família. Sim. Então hoje, irmão, quantos casamentos, irmão, saíram ali da célula, de homens que chegaram lá querendo divórcio, que nem divorciar, não eram nem casados, e ali queria se separar e chegou ali dizendo, não, pô, pelo que você falou, eu não quero passar o que você passou, então eu vou arrumar minha vida. Aí o cara vai lá, se casa. Vários, irmão, vários homens que chegou nessa situação, irmão, homens que estavam em adultério há mais de não sei quantos anos e a esposa não sabia, dizendo, não tem problema. Irmão. Você vai fazer o quê? Você vai confessar, mas não, não. Varão, o segredo está em confessar. Você vai confessar, irmão. Porque na hora que você confessar, você vai ver que o diabo não vai ter poder mais sobre a sua vida, irmão. E ali o homem chegar lá, confessar e orientar, ensinar, e a esposa ali, o Espírito Santo trabalhar, e hoje está casal lá, mano. Então isso não tem preço, porque se eu ganhar uma, pra mim já ganhei o mundo todo. E é uma festa no céu, hein? Uma festa, irmão. Então, hoje quando eu vejo alguns líderes dizendo, pô, eu quero parar, eu quero desistir, irmão, e eu falo, pô, a pessoa não tem noção do que é, irmão, ir pro mundo, irmão. Porque eu falava muito, irmão. Eu era do cara que batia muito, a pessoa que desviava, irmão.
Nossa. Contava, julgava e. Vixe, irmão, falava, rapaz, o cara tem que tomar vergonha na cara, como é que o cara desvia? Jesus morreu por ele na cruz e agora ele desviou, foi pro mundo, como é que pode? Até o dia que eu fui. Hoje eu sei como é que os caras se sentem aqui do lado de fora. Porque eu só sabia a parte de eu me converti e fui pra igreja. Sim. Mas o cara que desviou e tá lá no mundo e não consegue Não tinha voltar, vivido. eu não sabia como é que era. Eu falava que não tinha vergonha na cara, eu falava que o cara ele não tinha força de vontade. Tava Até o sempre dia que que eu queria. passei. Quando eu desviei, eu tinha vergonha de vir pra igreja. Eu falava, não vou não. Como é que as pessoas vão olhar pra mim? As pessoas vão... Porque na minha mente eu dizia, pô, todo mundo sabe e vai chegar lá e vai ficar me julgando. E às vezes a pessoa nem sabia, pô, não Verdade. sabia nem que era eu. Mas na minha mentalidade, dizia, pô, as pessoas vão me julgar, vai ficar me olhando. Isso é Então, o próprio seta do inimigo mesmo pra paralisar e. então eu não ia, irmão, não ia pra igreja. Eu pegava, eu ia mesmo quando não tinha mais jeito, mas ficava muito retraído assim, sabe? Como se todo mundo estivesse olhando para você e a pessoa nem estava olhando para você, mas e o diabo aproveitava essa oportunidade, para dizer, tá vendo aí, ó, você não é digno de estar aqui, você não é filho, você errou, você adulterou, você mentiu, você enganou, você não pode estar nesse local. E às vezes, muitas das vezes eu acreditava naquilo e dizia, tchau, tô indo embora. Hoje, dos 13 anos que você ficou para trás aí no outro ministério, nesses 4 hoje, alguma promessa se cumpriu, que você tinha recebido promessas do Senhor, promessas da parte de Deus, não se cumpriu lá que se cumpriu agora? Como é que tem sido isso? Como é que tem vivido isso? Questão de propósito, ministerial, familiar, restauração, em tudo, tem se cumprido, tem... É assim, ó, quando eu me converti lá no comecinho, eu fui numa igreja e a pastora que estava lá me entregou muita coisa, né? Falou. E eu novinho na fé, não sabia nem o que era, mas falou assim, irmão, seu ministério vai ser extraordinário. Você vai ser uma potência. Você vai fazer grandes viagens. Poxa, eu agarrei aquilo e eu achava que aquilo ia ser na outra semana. Eu falei, eu tenho que comprar as malas, porque Deus falou que eu vou viajar, mano. Vou viajar. E é assim, mano. Só que, o que eu falo que eu cheguei a cair por quê, ó? Porque eu cheguei num nível no ministério onde eu tava que veio aquela sensação de chegada. Cheguei. Vou ficar aqui, tá bom. Acabou, tá bom aqui, tá confortável. O que eu falei, não tinha esse trabalho que a gente tem hoje de consolidar, de cuidar de pessoas. Lá você abria a porta da igreja, as pessoas entravam, você pegava uma palavra, as pessoas iam embora para casa delas e já era. Então, Barão, aí foi assim, poxa, não tem mais para onde eu ir. Veio o conforto. E aí é o grande problema na vida do homem, quando ele acha que chegou. Aí é hora da queda. Porque na verdade, mano, a chegada é no céu. Não é aqui na terra. Você pode fazer o que for. Você pode chegar no mais alto nível. A chegada sua é no céu. Não existe nenhum lugar que você possa chegar e dizer, pronto, acabou. Não, não é o limite é o céu. Então, eu recebi muitas promessas lá de um ministério extraordinário, de grandes coisas que o senhor ia fazer, de viagens, seria um grande ministro e tal. Mas com a sensação de chegada, que eu achei que tinha acontecido tudo lá. Porque, vamos por lá, eu já dava escola dominical, ministrava lá, terça-feira era doutrina, né? Pregava aos domingos. Então eu dizia, é aqui meu lugar, pá. Numa igreja onde tinha 20, 30 pessoas, contando todo mundo, então eu dizia, é aqui, pô. Aquelas promessas, é isso daqui. Então, me chegou ali. Mas quando eu caí, irmão, aí eu falei, poxa, perdi todas as promessas, perdi tudo. O ministério foi tanto que o que me deixou muito angustiado foi porque eu dizia, poxa, eu ministrava, pregava e agora eu não falei nada. Mas quando eu cheguei na Shalom, que eu vi que o evangelho é muito maior do que eu imaginava. Meu Deus, quando eu cheguei na Abriu o leque, eu falei, rapaz, fazer o ID e... falei, meu Deus, eu tava achando que o evangelho era aquilo ali, mas aquilo ali não é nem 1% do evangelho. Quando eu cheguei na Shalom, que eu vi por aquela igreja, curso, escola de líderes,
e sempre falando sobre missão, sobre resgate, sobre buscar alma. Eu falei, nossa, pô, eu não fiz nada aí. Meu Deus do céu. Falei, não fiz nada. Eu sei que tinha feito um monte de coisa, não fiz nada. E eu lembro, a história bem engraçada. Quando eu cheguei na Shalom, que eu vi, né, irmão, aquele altar gigantesco. Eu falei, rapaz, eu vou pregar nesse altar, vai ser rápido. Porque é o costume, né? Eu falei, rapaz, na hora que a apóstola vai ter uma oportunidade, vamos dar uma palavra. Eu falei, ó, eu dar oportunidade hoje pro presbítero Luiz aqui. Nossa. Vai vir. Meu Deus. Irmão, aí eu falei, tá, eu vou ficar aqui, eu vou desenrolar, porque querendo ou não, tinha uma bagagem, né, irmão? Eu falei, vou desenrolar, pô, e é onde eu, de verdade, eu tenho um respeito muito grande pela apóstola, porque ela não vai por isso, não vai pelo currículo do cara, não. Aí, pô, quando eu cheguei, que viu tudo aquilo, que ela falou assim, não tem problema não, irmão. A primeira coisa que você vai fazer vai ser escola de líderes. Escola de líderes. Estudar, já sei fazer uma Eu falei, tá bom, né? O cara que já dava aula, já ministrava. Aí quando eu sentei na primeira vez, mano, na alicerce, eu falei, quebrando passar mesmo. isso aqui não, pô. Eu dizia, tudo isso aqui eu já sei, pô. Isso aqui eu ensinava, eu ministrava sobre isso. Aí o pastor, não, tem que fazer, irmão, até o final. Tem que fazer todos os módulos. E ali foi onde começou a quebrar meu orgulho e minha soberba. Porque às vezes eu via pessoas simples do que eu dando aula para mim, irmão, e eu dizia, nossa, Senhor, você tem que me quebrar mesmo, porque... E quebrou porque eu olhava assim e falava, não pode, né? Igual quando eu vim, né? Aí quando eu entrei na Shalom, eu fiquei numa célula de um rapaz, né? Isso antes, tipo, o pastor Marcelo, eu fiquei na célula de um rapaz. E o rapaz não tinha muito, né? E quando ele ministrava a célula, eu ficava agoniado. Eu falava, sabe aquele orgulho, a soberba, dizendo se fosse eu faria assim. Eu leria tal versículo eu faria melhor, e se abrir com essa célula ia ser top. E Deus quebrando. Aí foi pro pastor Marcelo. Aí o pastor Marcelo, quando eu fui, tinha 5 anos de evangelho. E eu 13. Nossa. O que esse cara vai me ensinar? Porque, pô, e foi onde começou a me quebrar, mano. Começou a me quebrar, e o Senhor me quebrou nessa área, porque era o que precisava ser quebrado. O orgulho, o ego, né? A soberba. O ego, a soberba, porque todo lugar que eu chegava, irmão, era muito ovacionado, mano. Sabe aquele cara que ministrava e todo mundo dizia, cara, e aquilo ali eu levei muito para hoje. E eu sempre brinco, falo para minha esposa, falei, vida, toda vez que eu ministrar, você pega e fala para mim, você é apenas um homem, porque a gente não pode deixar, irmão, porque não somos nós, não fazemos nada, nós somos só um instrumento na mão do Senhor. Mas é uma ferramenta, irmão. Uma ferramenta, ela só tem utilidade quando ela está funcionando. Sim. Por de funcionar não tem mais utilidade. Então a gente precisa entender que somos uma ferramenta, uma extensão das mãos do Senhor. A gente não é Deus, a gente não é semideus, nós somos uma extensão de Deus na Terra. Então, para mim, a parte mais difícil foi essa, quando eu entrei na Shalom, mas depois eu vi, irmão, esse cumprimento dessas promessas, na onde? Irmão? No cuidar de pessoas, de resgatar de verdade pessoas. Irmão. Porque antigamente o que a gente fazia? Na igreja, a gente ficava lá orando para que Deus enviasse as pessoas. Sim. E quando você entrei na Shalom, eu tinha que ir resgatar as pessoas, ir atrás das pessoas. E eu comecei a ver esse cumprimento, e hoje eu vejo que o quanto o Senhor tem feito na minha vida, irmão. Eu sempre falo hoje, onde eu cheguei na Shalom hoje em pouco tempo, não porque eu sou melhor, jamais, mas eu vejo a mão de Deus, irmão. Porque assim, foi algo tão rápido que começou a acontecer, comecei ali, pessoas simpatizaram comigo e tipo, vamos ajudar, vamos... E ali as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ver ali, quando eu passei no encontro, eu falei, poxa, que extraordinário isso, eu vou querer também servir, fazer, e comecei a fazer isso por amor, por gratidão pelo que o Senhor tinha feito na minha vida.
Então, para mim ali, eu comecei a ver aquelas promessas. Porque eu achava que um grande chamado e um grande ministério é o cara que prega nos quatro cantos da terra. E não é, irmão. É o que ganha alma e resgata a vida. Dono de casa. Porque é muito fácil, irmão, se pregar nos quatro cantos da terra. Agora vai cuidar de vida. É. E é assim, irmão, uma coisa que eu achei mais extraordinário na minha vida, que eu me tornei, irmão, foi ser pai de verdade. Para mim isso não tem preço. Não tem preço porque como eu não fui criado pelo meu pai, e eu sempre dizia, quando eu for pai, eu vou ser um pai de verdade. E eu não fui. Então, uma coisa que eu tive que aprender é a ser pai. Mas um pai de verdade. Não pai de carteirinha, não pai de... Porque tem um nome... O pai de status, né? O pai de foto. Tô fazendo. Pai de foto, pai do Instagram. Sim, não, sim. pai mesmo, aquele pai, irmão, do dia a dia, né? Hoje em casa, eu e minha esposa hoje, juntando os nossos filhos, hoje são 5 crianças. E para mim é extraordinário, irmão. 5 crianças, irmão, 5 crianças diferentes, 4 meninos e um menino. E temperamentos diferentes, formas diferentes. E eu ter que ser o cara que vai dar o suporte para 5, né? Para mim é extraordinário, porque eu não tive que aprender a ser pai só das minhas filhas, mas eu tive que aprender também a ser dos meus enteados. Eu tive que ser o pai delas, por causa que o pai delas hoje, infelizmente, hoje não despertou isso ainda. Sim. A importância de ser pai. Então eu tenho que ser pai para todos eles. E eu trato eles igual, não tem distinção. E eu tive que aprender isso. E para mim isso foi extraordinário, porque foi onde eu aprendi que o ministério, ele começa dentro de casa. Então, às vezes, não adianta eu ministrar lá fora, ganhar vidas lá fora, pessoas serem curadas lá fora, e dentro da minha casa, minha esposa está doente, os meus filhos estão doentes. Então, o que eu achei extraordinário foi eu me tornar um pai e um esposo de verdade, um ministro dentro de casa, irmão. De ser uma referência para as minhas filhas, de eu ser um testemunho para os meus filhos hoje, de eu ver hoje o menino que eu tenho lá, o Felipe, ele dizer, eu quero ser pastor. Olha que forte, hein, meu? Né, irmão? Mas por quê? De ver tem a referência, né? A referência. Então, para mim, isso o que foi mais impactante aí, desde quando eu entrei na Shalom, foi isso. Para mim, foi extraordinário, porque eu aprendi lá a ser pai. Não sabia. O pai para mim era o cara que dava festa. Fazia festa lá. Dava um presente. Dava um presente. Às vezes nem ia, só mandava um presente. Isso aí. Agora, para ir para os fins, Henrique, eu queria que você falasse para quem está em casa, quem está assistindo agora. A gente viu, claro que para Deus não tem nada impossível, né? Eu costumo dizer que uma célula, um culto, um momento igual esse aqui de um podcast, eu consumo muito podcast também, e eu costumo dizer que são segundas chances, né, que Deus nos dá. Estou ouvindo um testemunho de um homem que não teve uma base familiar, né, não teve um acompanhamento de um pai, não teve uma estrutura, ficou cego em religiões, ficou cego em doutrina criada pelo homem, e hoje ele encontrou, Jesus encontrou com você, teve um encontro. Eu queria que você falasse para as pessoas, para homens, mulheres, pessoas em casa agora, questão de divórcio, em questão de restauração, o que fazer hoje? O conselho que você daria pelo que você viveu hoje? Eu estou passando por tal situação. Vai ter alguém aí que está passando por situações parecidas, eu tenho certeza disso, que vai ter, e o nome de Jesus vai ser exaltado através da sua vida, através do que foi dito aqui hoje. Qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje? O que eu fiz, por mais que você já falou aí, mas o que não divorcie, não se abandone, não se isole, o que você falaria para essa pessoa agora? O primeiro conselho que eu dou para essa pessoa, não divorcie, eu sou contra o divórcio. Irmão, tá difícil, pessoas disseram, mas você divorciou. Irmão, divorciei porque não tinha um pingo de entendimento que seria um divórcio. Divórcio para mim seria cada um pro seu lado, cada um viver sua vida, não, mas o divórcio não é isso, é muito mais profundo. É muito mais profundo do que isso. Então o primeiro passo, irmão, é não. O divórcio não é uma saída. O divórcio não é uma saída. Na verdade, isso
não era nem para ter uma como possibilidade. Né? Hoje, quando Sem opção, né? eu falo assim, ó, não existe essa opção. É, Essa opção não existe. Não existe. Nós vamos trabalhar com várias outras opções. Essa não existe. Tira isso totalmente. Por quê? Quando a pessoa trabalha com essa mentalidade que qualquer coisa, se não der certo, eu separo, aquilo já está no coração dela que se der errado, eu já sei para onde eu vou. Então, quando você já corta essa saída, você já vai trabalhar sua mentalidade diferente. sim. Uma coisa que eu aprendi, que tudo é aqui na mente. Então, se eu trabalho aqui dizendo, se der errado, eu vou sair fora, vai dar errado e você vai sair. Então, hoje, o primeiro passo é não aceitar divórcio. E assim, o segundo passo, irmão, é você ter alguém de confiança para você se abrir. Porque assim, por que eu caí, irmão? Porque começou muito sentimento aqui no coração e eu não soube como lidar com ele. Muito assédio, tentações, e eu, com vergonha pelo fato do cargo que eu tinha, pelo fato da influência que eu tinha, falei assim, não vou falar com ninguém. Vou fazer sozinho. E eu vou fazer do meu jeito, ninguém vai saber. Eu vou orar aqui. Não, isso é uma ilusão. É isso que o diabo quer mesmo, que você fique sozinho. Para você ser uma presa fácil. Então, busque uma pessoa de confiança. Eu creio que vai estar aí na descrição aí. Talvez você esteja na mesma situação aí, procura, manda mensagem lá, dizer, irmão, eu preciso, eu quero ajuda. A gente pode ter certeza que vai ter pessoas aí para te ajudar, para te orientar, para direcionar. Até mesmo, talvez você vai falar assim, mas e na minha situação, irmão, já divorciei, a mesma coisa, irmão. Busca ajuda. Busca ajuda, coloca aí na descrição, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Tenho certeza aí que o Elison vai dar todo o suporte, vai ajudar, vai te direcionar para algum lugar, para algum líder. Então, o segundo passo é esse. E o terceiro passo, irmão, é como o Elison falou, não existe nada impossível. Porque às vezes a gente tem essa mania de comparar um pecado com outro e dizer, poxa, isso aqui é um pecado que não tem como, mas esse pecado... Não. Pecado é pecado, irmão. E todos merecem, eu creio, uma segunda chance. Eu creio que todos merecem uma segunda chance. Dizer, não, peraí, eu vou te dar uma segunda chance. Eu ouvi uma frase e a pastora hoje, minha líder, a pastora Aline, ela mandou para mim quando eu fui para a liderança dela, ela falou assim, irmão, Deus pode te dar uma segunda chance e pode ser a última. A última segunda e ela chance. pode custar tudo. E é isso, irmão. A segunda chance ela pode custar tudo, então não tem outra oportunidade, eu nem posso trabalhar com outra oportunidade. A minha oportunidade foi essa e é essa que eu tenho que agarrar. Então, hoje, a pessoa que está nesse processo aí, ela precisa buscar ajuda. Ela precisa, rapidamente, irmão, busca alguém de confiança, uma pessoa madura, porque nesse meio termo você pode encontrar uma pessoa também que pode acabar de vez aí e dizer, não, é isso mesmo, segue a sua vida, vai viver a sua vida, você é jovem, você merece ser feliz. E com esses discursos que hoje a gente vê o número de divórcio aumentar gigantescamente aí, por conta de esses discursos de dizer, você merece ser feliz, né? Quantos eu ouvi dizendo, filho, não, filho, você está preocupado com o filho ele vai crescer e ele vai embora, você tem que viver a sua vida, você tem que ser feliz. Não, irmão, isso é uma mentira do diabo, irmão. Você causa trauma nos seus filhos, irmão, que depois ele vai ter que passar num PNL lá para tratar os traumas que você mesmo causou neles. Então hoje, irmão, o conselho que eu dou para este homem, ou até mesmo para esta mulher, busque ajuda. Busque ajuda e confesse, se arrependam, porque esse é o caminho, irmão. É buscar ajuda, porque às vezes a gente vai tentar sozinho. E sozinho a gente não consegue. Irmão. E eu falo porque eu tentei sozinho. E não era de tentar só, não, de orar, de jejuar, eu vou conseguir sozinho. Não, a gente não consegue. A gente precisa mesmo de ajuda, alguém para dar a mão e dizer, vou te ajudar, vou te guiar, sabe, grudar em você mesmo, de você ficar constrangido, porque hoje é o que eu faço hoje. Quando o cara fala, você quer me ajuda? O cara fala, eu quero. Pronto, eu grudo nele. Isso mesmo. E aí, como é que você tá agora? Tá bem, pô? Tá bem de falar como é que você tá agora? Porque aí o cara vai entender, ó, que tem alguém ali no pé dele. Então aí é onde ele vai dizer, não, poxa, o cara tá preocupado comigo. E tudo que eu queria, irmão, era alguém que se preocupasse comigo na época.
E não tive, mas glória a Deus, né? Tive que passar e foi um aprendizado, aprendi e hoje, graças a Deus, hoje posso ter aí essa bagagem aí para poder passar para frente aí, levar para outros homens que existe uma esperança, assim, existe uma oportunidade de mudança de vida, existe aí um propósito, não morreu, porque o que o diabo quer é isso mesmo, dizer, ó, acabou o Sim, propósito, não tem mais, não tem para onde você ir. E na verdade isso é mentira, irmão. Existe a misericórdia de Deus ainda, irmão. A graça é um favor imerecido. É isso que a gente tem que buscar. Então, se houve arrependimento, se confessou, se deixou, irmão, a graça do Senhor está disponível aí. Então, é isso aí que a gente precisa se agarrar. Então, se você está nessa situação aí, irmão, peça ajuda. Peça ajuda mesmo. Põe aí na descrição aí esse vídeo aí, pô, eu quero, eu preciso de ajuda. E você vai ver que o Senhor vai fazer grandes coisas. amém, amém. Gente, a gente vai finalizar e finalizar aqui com Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa abandona e encontra misericórdia. A história do Henrique, eu sei que conforme ele foi falando aqui, Deus colocou alguém no seu coração. Você conhece, tem um vizinho, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser alguém próximo à sua residência, pode ser alguém que está em uma célula. Compartilhe. Então, assim, para Deus não tem nada impossível. Não existe nada impossível para Deus. Eu costumo dizer na minha célula que o mesmo Espírito que tirou Lázaro de dentro da cova, ele habita dentro de nós. Então, assim, procure, tá aqui, vai estar na descrição, no comentário, se precisar de ajuda, independente de qual que seja, você não está sozinho. Então, eu queria despedir, agradecer aqui, Henrique, pela oportunidade de te ouvir. Realmente eu fiquei impactado que eu não sabia da religião, da doutrina do tempo de casa. E isso aqui é uma forma de reforçar a aliança, tanto conosco aqui, o pessoal da equipe que está aqui ouvindo, o pessoal que está em casa. E vai estar no Instagram lá, vou pôr rede social. Pode procurar tanto a gente aqui do YouTube, vai estar no Spotify, quanto o Henrique também. Eu sei que não vão ficar desamparados. Eu agradeço a oportunidade, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, manda para a pessoa, independente se tá aqui em São Paulo ou não, tem pessoas que precisam ouvir que Deus ele é vivo e Deus restaura a família, casamento, ministério, independente do que seja, basta você arrepender e ter uma renovação de mente. Amém, graça e paz, boa noite. Fechou. Começou a